a gente tem uma média de 60 bilhões de dólares só em stablecoin na América Latina. Mexicanos podem ter, né, acesso a moeda estrangeira, inclusive eles podem abrir uma conta de dólar em cada um dos bancos lá no México, entendeu? Então, assim, existe esse serviço, você abre uma conta de dólar no México e não uma conta de dólar no exterior. Você acha que esse é o momento das stablecoins em cripto, assim? Sem dúvida. Eu acho. Assim, eu jamais abandonaria Bitcoin. Não deixem de comprar Bitcoin. This is not a financial advice. Bárbara Speer, Head Global de Gestão de Contas na Bitso, vai te contar os diferenciais da América Latina no mercado cripto. Antes de começar esse episódio, só um recadinho. Não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Future of Money, o nosso podcast semanal aqui na Exame, patrocinado pela Mint e pela Sicredi. Eu sou a Mariana Maria, editora do Future of Money, e a minha convidada de hoje é especialíssima, já esteve aqui no Future of Money antes, e a gente vai fazer um repeteco, que é a Bárbara Speer, Head Global de Gestão de Contas na Bitso. E Mari, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui de novo. Eu também estou muito feliz que você está aqui. A gente já teve um bate-papo muito interessante. Eu lembro que foi mais ou menos na época do Dia da Mulher, né? Então a gente falou muito sobre o papel da mulher no mercado cripto. Para quem está assistindo e tiver interesse em recapitular essa conversa, também está aqui no nosso canal do YouTube. Mas hoje a gente vai falar de assuntos diferentes, trazer uma atualização ali um pouco da vida, né? Então, só recapitulando também para quem não te conhece, você é pós-graduada em Stanford, foi a primeira mulher a assumir um cargo de liderança em cripto no Brasil, trabalha já nesse setor faz um tempo e tem muita experiência para contar, né? Então, só recapitulando um pouco sobre você, conta um pouco como que você foi parar nesse mercado. Boa. Bom, esse ano eu vou completar 7 anos na Bitso. Então, dizem que em cripto são dog years, então eu acho que eu já posso quase aposentar, né? Enfim, acho que recapitulando aqui um pouco da minha trajetória, né? Eu sou advogada. Sempre gostei muito da parte de pagamento, sempre gostei muito da parte de desburocratização de assuntos no geral. Então, indústrias e temas de inovação e de eficiência são sempre temas que me trazem bastante curiosidade. E aí, enfim, eu já trabalhava, quando eu trabalhava em escritório, eu trabalhava muito com startup, trabalhava com venture capital, trabalhava com projetos de financiamento. E quando eu fui para Stanford, eu me envolvi ainda mais no mercado de pagamentos, especialmente no mundo de cripto e blockchain. Então, desde lá, eu meio que tracei esse rumo na minha carreira, trabalhei no PayPal e do PayPal vim para Bitso. Então, estou aqui já na Bitso já há muitos anos, passei por várias cadeiras e responsabilidades diferentes, né? Então, quem trabalha, quem tá vendo esse podcast, trabalha em startup, sabe que a gente lava, passa, cozinha, faz um pouco de tudo e aprende muito, né? Então, eu acho que essa é a grande vantagem de trabalhar em uma empresa, né? Especialmente numa empresa do setor financeiro, em ascensão, numa indústria crescente, que você tem que estar sempre aprendendo coisas diferentes. Então, eu sempre digo que eu nunca tive um dia de tédio na Bitso. Muito bom. E aí você falou sobre como você gostava de descomplicar e desburocratizar as coisas, que é muito interessante, né? Porque às vezes a gente de fora aqui, que é leigo, a gente parece que o direito tá ali mais para burocratizar do que descomplicar a questão, né? Então, como é que foi para você? Primeiro, você enxergou na tecnologia blockchain, cripto, essa forma de desburocratizar ali os pagamentos? E se sim, como é que foi para você juntar essas duas coisas, né? O universo mais engomadinho, vamos dizer assim, do direito e uma coisa super inovadora que há anos atrás era até, assim, mal vista por muita gente, né? Porque é de tão diferente que era. Eu acho que todos os advogados de empresas de tecnologia têm que ter muito jogo de cintura, tem que atravessar, enfim, zonas cinzentas e tem que ser um pouco do advogado que gosta de business, que gosta de tecnologia, que se interessa
por essa intersecção, se interessa pela área de desenvolvimento de negócio, então tratar com o engenheiro de computação, tratar com o cara do produto, e não o direito puro, jurisprudência e temas super densos, assim, como você mencionou, do direito engomadinho, né? Então, acho que essa talvez foi a minha principal conexão, né, com o mercado de tecnologia, com o mercado de startup, e, enfim, com toda essa parte da indústria cripto e da indústria financeira, enfim, revolucionária, né? Então, eu acho que o advogado cripto é um advogado que ele tem como base uma análise principiológica. Então, especialmente, acho que agora a gente tem muito mais definições, né? Seja por parte do Banco Central, seja por parte de reguladores ao redor do mundo, né? Então, a gente teve muita, né? Nos últimos 3 anos, a gente teve um boom de regulação e interpretações com relação a diversos aspectos da nossa indústria, né? Mas, até então, né? Quando eu entrei, a gente tinha uma mão cheia de projetos de lei no Brasil, algumas discussões bem evasivas do Banco Central, também alguns pontos específicos de preocupação da CVM, e ao redor do mundo também muita insegurança jurídica, né? Então, assim, cara, como que você consegue trazer certa claridade, como você consegue fechar negócios importantes, parcerias, fluxos, movimentação de fundos, respaldo para os consumidores, sem ter uma regra, uma regulação específica com relação à indústria que você está trabalhando. Então, por isso que você tem que analisar de maneira principiológica e, obviamente, buscar referências, né, no direito. Então, por exemplo, direito civil, direito do consumidor, equiparações com o direito bancário, e aí por aí fazer essa analogia e buscar um caminho a ser percorrido, né? Seja do ponto de vista contratual, seja, né, perante os parceiros, ou então com os próprios clientes, com as autoridades. Então, acho que isso é super interessante, né? Isso torna o direito muito dinâmico e, enfim, acho que foi uma mudança bem importante, muito divertida aí da minha carreira. Melhor do que ficar trabalhando, então, com uma área que já tem ali aquela regulação prontinha. Tudo desenhado. Nossa, que triste. E como é que foi para fazer parte disso na Bitso, né? Porque, como você comentou, você tá ali com quase 7 anos de casa, então acompanhou muitas mudanças do mercado e principalmente de regulação também, quando você já estava lá. Então, como é que foi para você estar ali dentro de uma startup, ter esse posicionamento ali, né, do que pode, o que não pode fazer, e ainda principalmente numa empresa que está em vários países, né? Então, a Bitso, ela tem um foco muito interessante na América Latina, né? Então, surgiu no México, tem no Brasil também, na Argentina, você vai saber falar um pouco melhor do que eu. Então, como é que foi lidar com todas essas mudanças ao longo dos anos em diversos países na Bitso? Mário, você já é uma grande supporter, você já sabe quase tudo da Bitso, então, enfim, te deixa eu também falar com muita propriedade, mas, enfim, a Bitso sempre teve, né, também com essa leitura de que a gente só seria bem-sucedido se a gente conseguisse fazer um bom trabalho em definir regras claras de usabilidade, de restrição, e até mesmo de equiparação, né, com as regulações, com as terminologias que a gente já conhece no mundo e no mercado financeiro tradicional, e ter uma proximidade muito grande com os reguladores. Então, a gente sempre falou muito sobre as nossas licenças, sempre buscou ter uma licença, ainda que não fosse a licença exata, porque ela não existia. Então, sempre, qual que é a licença que mais se equipara e como que a gente consegue ter essa proximidade com o regulador? Para
né, assegurar de que o regulador vai entender que a gente está buscando fazer né, ter um negócio, enfim, regulado e correto. E 2, para a gente conseguir drivar essa discussão, né? Então, especialmente, o tema cripto é um tema extremamente complexo, né? A gente... eu durmo e acordo falando de cripto, pensando em cripto, e eu não sei nada. Então, o regulador que tem outros 70 temas, né? Então, e aí não só o regulador, digo, não só o Banco Central, o CVM, mas também o Congresso, né? É super interessante. Estava conversando com um senador o ano passado, ele falou, cara, para mim é muito difícil, eu preciso que isso seja digerido vezes 10. Vocês estão fazendo um bom trabalho em digerir, explicar, etc. Mas, assim, hoje de manhã eu estava falando sobre saneamento básico. Agora eu estou falando de cripto, entendeu? Não tem nada a ver. Eu tenho milhões de assuntos na minha pauta que são completamente diferentes e eu não tenho esse tempo de absorção de um tema tão complexo e tão novo na minha realidade. Então, eu acho que, né, essa oportunidade de também traduzir determinados temas para uma linguagem né, de mais fácil acesso e também trazer os benefícios da tecnologia, dos produtos relacionados, né, à tecnologia blockchain, e também falar sobre stablecoin com os reguladores e com o mercado no geral, fez com que a gente pudesse trazer muito avanço na América Latina. Então, acho que a Bitso teve um papel muito importante, posso dizer, óbvio, né, com o suporte de muitos outros players do mercado, de muitas associações, né? Eu acho que é um conjunto, ninguém faz nada sozinho, né? Mas eu realmente entendo que a gente conseguiu ser protagonista nesse papel aí de desmistificar a complexidade e trazer a relevância de cripto para os países que a gente opera. Muito bom. E uma outra dúvida minha é que, assim, você passou muito tempo como Country Manager da Bitso no Brasil, então você acompanhou ali a evolução desse mercado de perto, né? Tanto que por isso que lá no começo do episódio eu falei que você foi a primeira mulher a assumir um cargo de liderança em cripto no Brasil, né? Agora você está assumindo lá uma posição mais global na Bitso e tudo mais, mas por muito tempo você acompanhou de perto a evolução do mercado brasileiro. E aí, voltando um pouco, porque você esteve aqui há um ano, a gente falou bastante disso, eu quero que você traga uma atualização da sua visão sobre o mercado cripto brasileiro. O que você tem visto de evolução, preferências? A gente estava falando muito sobre stablecoins do ano passado para cá, né? A gente Sim. vê que os dados da Receita Federal mostram ali uma preferência até acima do Bitcoin, né, para as operações declaradas. Então, enfim, você vai saber falar melhor do que eu, né? Me conta o que você tem visto ali de evolução do mercado, amadurecimento aqui no Brasil, para além de regulação, óbvio. Claro. Não, acho que é um tema super interessante e eu acho que é um tema que tem algumas diferenças entre nichos de clientes e também nichos de empresas do setor cripto aqui no Brasil, né? Então, acho que a gente pode falar de uma maneira macro Brasil e aí eu posso dar um pouquinho de contexto da Bitso, né? Acho que meu principal mandato, né, como Country Manager foi muito de entender com um pouco mais de claridade qual seria o nosso Ideal Customer Profile, então, né, o segmento de cliente que a gente ia seguir, que a gente ia atrás, como que a gente segmentava, como a gente produtificava isso, como a gente traduzia os nossos produtos e a nossa linguagem para esse nicho de cliente e também, né, não menos importante, o tema que a gente acabou de falar, que é o tema regulatório, né? Então, o ano passado foi um ano bastante intenso de consultas públicas, de interação com o Congresso, de interação com o mercado, milhões de reuniões com as associações e, enfim, acho que o mercado se uniu muito para trazer mais claridade regulatória e, com isso, aumentar, né, o que a gente chama da grande torta de oportunidade aqui e de adesão
do nosso setor por outros players, né, do mercado de importação e exportação, do mercado de pagamentos, do mercado financeiro tradicional, de bancos, de DTVMs, de CTVMs. E eu acho que isso traz uma oportunidade, né, para 2026 impressionante. Né? Então, assim, eu não consigo nem dimensionar, eu não sei se já tem algum estudo com relação a isso, em qual é o tamanho aí da carteira, da potencial carteira de oportunidades que as empresas que trabalham, seja que oferecem cripto, que têm produtos né, baseados na tecnologia blockchain, que trabalham com stablecoin, ou que usam stablecoin como forma de pagamento né, dos seus serviços e produtos. Então, eu acho que assim, é uma imensidão de players que agora devem entrar no mercado. E eu acho que, enfim, esse ano, né, como você mencionou, a stablecoin é a bola da vez. De uma maneira geral, né, a média aí de uso de stablecoin no Brasil cresceu absurdamente, né, no nosso estudo. A gente até tem um estudo que é o Panorama Cripto, que a gente solta de tempos em tempos, acho que a cada 6 meses. Se eu não estou enganada, a gente tem uma média de 60 bilhões de dólares só em stablecoin na América Latina. Então, assim, é um número bastante impressionante. E no Brasil, né, essa tendência da migração da carteira, né, seja da base de varejo ou institucional do Bitcoin e Ethereum, muito para o stablecoin, por conta dos casos de uso, né? Então, essa movimentação é uma movimentação bem relevante e eu acho que só tende a crescer, considerando essa claridade regulatória, essa facilitação nos processos, nos reportes, na contabilidade, na reconciliação, enfim, nos recibos e, enfim, para, acho que em inúmeras frentes, né? Então, a gente vê que isso é só o começo e até por isso que a Bitso acredita, assim, fortemente que ser um provedor de infraestrutura de operações transfronteiriças, utilizando stablecoin como método de infraestrutura, é o caminho. E é isso que a gente tem oferecido para os nossos clientes institucionais, é isso que a gente oferece para todos os nossos clientes, tanto aqui no Brasil, quanto, enfim, no México, na Colômbia, na Argentina, onde a gente opera. Então, enfim, muitas emoções aí esse ano. Sim, e vocês já anunciaram muitas coisas que já trouxeram muitas emoções, né, no ano passado, stablecoin, e aí existe ali, porque só puxando o gancho que a gente estava falando de stablecoin, existe ali uma diferença entre as stablecoins já mais consolidadas no mercado, ali de USDC, USDT, e as stablecoins de moedas locais, né? Uhum. E a gente viu a Bitso investindo muito nisso também. Então, queria que você me falasse um pouco como que você enxerga esse mercado, né? Diferenciando ali as stablecoins de dólar e as stablecoins de moeda local. Quais são os casos de uso, quais são as oportunidades e as diferenças entre cada uma delas e até também como que vocês estão se posicionando nesse sentido. Legal. Eu acho que a Bitso, então, né, se posiciona como esse grande hub de stablecoins, seja para investimento, para meio de pagamento, para remessas, enfim, para basicamente todos os casos de uso que hoje em dia a gente vê para stablecoins. A gente, né, tem listado e tem uma profundidade importante, né, nas stablecoins lastreadas em dólar e euro. E recentemente a gente viu essa demanda e oportunidade de ter stablecoins locais, né, dos países que a gente opera. Então, começamos com reais e pesos mexicanos. Então, de reais é a BRL1, que a gente montou
montou junto com, né, o mercado do Bitcoin, Foxbit, K-Invest, num consórcio, justamente considerando que já tem outras stablecoins de reais no mercado, considerando que o mercado é um mercado já muito competitivo no Brasil, a gente entendeu que ter uma stablecoin através de um consórcio traria mais tração nesse objetivo de networking effect que a gente queria trazer para a BRL1. Né? Então, o BRL1, o conceito foi, cara, quão difícil é entrar no mercado brasileiro? Muito. Aí é unânime. Quem achar que é fácil, escreva aqui embaixo. Todo mundo quer, né? Mais fácil, aí já não é. Fácil não é, dizem com muita razão que não é para amadores. Né? Então, é um processo muito custoso, muito moroso e etc. Então, assim, acho que já tivemos algumas adaptações e alguns processos de melhoria para facilitar esse processo, mas continua sendo muito difícil. E também é muito difícil o acesso a real. Né? Então, é muito difícil, o mercado é muito fechado. Então, seja de brasileiros para moeda estrangeira e de estrangeiros para reais. Né? Então, isso é um tema de muita discussão. Né? Então, BRL1 ele veio com esse conceito de dar acesso a reais para players estrangeiros. Né? Então, isso faz com que a gente tenha mais liquidez no mercado cripto. Né? Então, qualquer livro com um par de real, a gente consegue fazer através de BRL1, consegue trazer mais eficiência, fazendo com que market makers internacionais que operam nas diversas exchanges aqui no Brasil possam fazer toda essa movimentação de carteira, tudo on-chain, e de uma maneira geral, começar um processo de migração do sistema financeiro brasileiro para on-chain. Né, que aí é um pouco da discussão que talvez a gente até tenha tido no nosso último papo, se BRL1 ia competir com Drex ou não, enfim, mas eu acho que é todo esse conceito que no final, enfim, agora acho que não vem nem mais ao caso, mas é todo esse conceito dessa migração, né? Então, realmente, da gente pensar muito mais on-chain. Então, através de projetos e infraestruturas como essas e muitas outras que fazem com que as coisas funcionem simplesmente dentro do ecossistema on-chain e sem ter essa interdependência com o mercado tradicional. Então, essa é a BRL1 e a MXNB é a nossa stablecoin lastreada em pesos mexicanos. Somos nós sozinhos. e a beleza da MXNB, no México, existe uma facilidade muito maior de acesso a pesos mexicanos. Então, acho que o México, diferente do Brasil, e é super interessante, né? Porque eu tenho várias discussões filosóficas internas na Bitso, porque tem várias coisas que são, assim, completamente diferentes. E aí a turma do México vem questionar a gente assim, pô, mas não dá para fazer isso? Não dá, é muito diferente. Então, o Brasil continua sendo um país muito fechado e o México é muito aberto, né? Então, tem tratado de livre comércio, a parte de câmbio é muito mais aberta, a parte de importação e exportação é muito mais aberta, a parte de tributação é muito mais flexível. Então, assim, acho que tem umas vantagens aí que fazem com que estrangeiros possam ter pesos mexicanos com muito mais facilidade e mexicanos podem ter, né, acesso a moeda estrangeira. Inclusive, eles podem abrir uma conta de dólar em cada um dos bancos lá no México, entendeu? Então, assim, existe esse serviço. Você abre uma conta de dólar no México e não uma conta de dólar no exterior. Que é muito, muito diferente do Brasil. Então, qual que é a grande sacada e aí o que a gente tem visto como casos de uso de MXNB, né? A gente tem visto clientes, e aí seja exchanges e outros clientes internacionais que querem ter uma presença no México, mas querem minimizar o custo operacional e o tempo de go-to-market, né? Porque em qualquer país, licenças demoram. Né? Então, assim, olha, como é que eu faço para
ser uma instituição de pagamento, uma instituição financeira no México. Cara, você tem que comprar uma instituição regulada, seja uma PSP, uma Sofipo, um banco, enfim, tem inúmeras, mas assim, tem todo o processo. Ou você compra, e aí tem todo o processo de mudança de controle, ou você aplica do zero e também tem todo, né, o tempo que leva para que isso aconteça. Então, como que a gente consegue encurtar esse go-to-market sem enfrentar algumas barreiras, né? Que lá existe um conceito de participação indireta, quando um player coleta dinheiro em nome de terceiros, então essa questão de wallets, então tudo isso existe uma restrição né, pela autoridade mexicana, que a gente consegue, enfim, criar essa solução através de MXNB. Então, a MXNB faz com que o estrangeiro, a empresa estrangeira, consiga dar, prover uma wallet ou uma carteira para os clientes, para os clientes deles operarem, e aí Bitcoin e MXN, utilizando a MXNB. Ou então, meios de pagamentos utilizando a MXNB. Então, você não precisa abrir uma conta num banco tradicional. Você pode abrir uma conta na Bitso e ter acesso a MXN através de MXNB. Então, esse acesso, enfim, a gente tem visto bastante interesse e adesão. E aí eu acho que em cada um dos países, futuras stablecoins que a gente venha a criar futuros projetos, eu acho que depende muito do caso de uso, né? Então, talvez teria que investigar qual seria o melhor uso para uma stablecoin na Argentina e na Colômbia. Eu acho que, enfim, são ecossistemas completamente diferentes, com problemas diferentes, mas eu acho que essa é a visão macro, assim, da nossa estratégia e da nossa intenção com relação a essas stablecoins. Muito bom. Eu achei muito bom que você trouxe todos esses casos de uso e tudo mais, e que você me relembrou toda essa questão do Drex, né? Porque a gente passou muito tempo aqui no Future of Money falando do Drex, dos potenciais e tudo mais. Agora, nos últimos tempos, a gente teve um revés ali, né? O projeto vai meio que começar do zero e tudo mais. Então, nesse sentido, a gente consegue observar uma movimentação do mercado cripto mesmo em torno das stablecoins, né? A gente tem ali, até falando não só no Brasil, mas a gente tem Estados Unidos botando regulação para isso, a gente tem vocês com stablecoins na América Latina, em diversos países e tudo mais. Então, a minha pergunta você acha que esse é o momento das stablecoins em cripto, assim? Sem dúvida. Eu acho. Assim, eu jamais abandonaria Bitcoin. Não deixem de comprar Bitcoin. Não, this is not a financial advice. Não, mas eu acho que Bitcoin continua sendo, enfim, um ativo de extrema relevância, um ativo que a gente acredita muito dentro da Bitso, que, enfim, é um projeto de longo prazo e né, um polo central, né, no ecossistema, mas existem diversos projetos que visam otimizar o processo de transferência, né, de Bitcoin e otimizar esse processo de criação de novos blocos no Bitcoin, justamente para trazer mais eficiência e minimizar o risco da volatilidade para esses casos de uso. Mas enquanto isso não acontece em larga escala, né, eu entendo que Bitcoin é mais uma reserva de valor. Então, assim, são coisas diferentes. Então, eu entendo que não podemos desconsiderar Ethereum e Bitcoin. Acho que, inclusive, isso, né, especialmente essas duas moedas e XRP também, representam, na média, metade da carteira dos nossos maiores, clientes, né? Continuam sendo as maiores e continuam representando né, um asset under management aqui de mais ou menos 50% da carteira dos nossos clientes, mas outros 50% são efetivamente tornar cripto útil. E é justamente essa facilidade e essa, talvez, a proximidade com o mercado financeiro tradicional que as stablecoins puderam ter uma escalabilidade tão alta, né? Porque é uma porta de entrada que faz com que grandes volumes sejam tratados de maneira
muito mais, com muito menos fricção, com muito menos receio, né? Então, assim, enfim, especialmente das stablecoins que a gente mencionou aqui, então todo o tema do respaldo, do lastro, respaldo da custódia, diversos projetos trabalham em geografias que já tem regulação específica para isso, inclusive a gente. Então, assim, isso faz com que, efetivamente, stablecoin é visto como o business as usual com a infraestrutura blockchain. Então, como que eu estou fazendo esse processo mais rápido, mais barato e com muita transparência, usando essa nova tecnologia. Então, acho que a adesão muito maior e considerando os casos de uso, né, os números, as cifras são muito importantes. Então, vamos ver como que a gente vai explorar e o que a gente vai escutar na Stablecoin Conference lá da Cidade do México. Então, para quem está aqui escutando esse podcast, temos a Stablecoin Conference, dia 15 e 16 de junho, lá na Cidade do México. É imperdível. O melhor evento do ano, dito por muitos, não por mim. Olha que no ano passado eu estive e recomendo também. Você não escutou? Por muita gente? Escutei. Foi o melhor evento do ano? Ótimo. Bom, animal. E vai ser no meio da Copa do Mundo, então caos controlado. Para estar no México vai ter jogo, né? Sim. Vai ter jogo naquela semana. E é isso, assim, eu acho que de uma maneira geral a gente conseguiu ano passado escutar muita gente boa, projetos novos. Tem muita coisa rolando, né? Então, enfim, além da nossa própria conferência, que foi a primeira conferência focada em stablecoin na América Latina, com certeza, enfim, todas as milhares de conferências que a gente estava até conversando agora, esse ano aqui na América Latina, vão tratar muito sobre projetos específicos e casos de uso e tudo mais, que eu acho que essa é a parte super interessante, né? E nós estamos aqui de olho em tudo. Inclusive, também vamos lançar mais uma vez o The Push para enfim, que é a nossa aceleradora, né? Nosso projeto de aceleração para startups do mercado cripto, né? Especialmente focadas em stablecoin. Então a ideia é seguir fomentando, né? Esse ecossistema, aprendendo também com diversos players e acho que é um pouco por aí. Muita novidade aí pela frente, muita novidade que vocês anunciaram também, né, no ano passado, na Stablecoin Conference. O Future of Money foi Media Partner do evento, então foi um prazer também estar na programação desse evento, colaborar com isso. E aí, vamos recapitular um pouco, né, desde o ano passado, novidades que vocês lançaram, como que a Bitso está se posicionando nesse momento, né, porque eu perguntei se Stablecoin era o momento em cripto, mas agora eu quero saber qual que é o momento da Bitso no mercado. E novidades, vamos recapitular também para quem não acompanhou a Stablecoin Conference. Boa. Acho que assim, o momento da Bitso é foco total em pagamentos, né? Então, das nossas grandes apostas aqui, a gente, enfim, trouxe muita tecnologia e infraestrutura aos nossos pagamentos locais no México. Então, assim, a ideia é que não exista player melhor para conectar no SPAY do que a Bitso. Então, a gente entendeu que é super importante, né? Também para ser um player, né? Um provedor de pagamentos, que a gente precisa ter as melhores rampas, né? Então, tudo começa de onde se deposita, né, a moeda local. Então, como, né, o México o país que a gente tem maior exposição e tudo mais. Então, SPAY é um dos produtos que a gente tem, enfim, focado muito dentro da Bitso. Além disso, toda a parte de FX. Então, seja FX as a Service, agora já estamos 100% adaptados na nova regulação de Banking as a Service, que saiu recentemente do Banco Central. Então, a ideia é que a gente consiga
oferecer para os nossos clientes esse produto de wallet white label, né? Então, nossos clientes podem oferecer para os seus clientes, então, usar, né, obviamente, diretamente esse produto de quoting para comprar stablecoin com bastante profundidade, 24 horas por 7. E também oferecer isso para os clientes deles, né, num modelo B2B2C. Então, nossa ferramenta é muito bacana porque é justamente esse look and feel do cliente e a oportunidade dele de oferecer, seja... enfim, criptos no geral, então acho que o portfólio é muito grande, né? Então aí o cliente tem essa habilidade de selecionar quão complexo e quão abrangente ele quer oferecer esse produto para os clientes deles. Então a gente consegue customizar de acordo com o perfil do nosso cliente. Então, essa oportunidade de um mix de FX as a Service e também Crypto as a Service, né? Então, essa oportunidade do nosso cliente, ter acesso às criptos, ter acesso aos stablecoins dentro do ambiente do nosso cliente, né? Então, isso faz com que a gente consiga acelerar também esse go-to-market de todos aqueles players que a gente começou a falar no começo do nosso bate-papo, né? Que são todos os bancos, todas as TVMs, todas as CTVMs, e também facilitar o processo de pagamento para os nossos clientes de importação e exportação, através das stablecoins, né? Então, acho que outra coisa que a gente lançou agora, né? Estamos aí no rollout. Espero que até o final de fevereiro todos os nossos clientes já tenham acesso. É um novo dashboard lindo, maravilhoso. Então, várias coisas. É tipo uma listinha do Papai Noel, assim, que eu fui fazendo ao longo do ano passado. Então, foi muito legal ver a apresentação do time de produto da versão final. Então, vários temas... reporte, suporte, SLAs, novidades, seja do mercado e também da própria Bitso, usuários, então, multi-users, então, com diferentes acessos, com diferentes capacidades ali de manejo. Então, realmente um produto de tesouraria. Então, o que a gente via antes, né, era um produto no mercado, de uma maneira geral, né, acho que muitos players já fizeram uma adaptação nesse sentido também, realmente adaptar a plataforma para ser uma plataforma de multi-user para uma infraestrutura de tesouraria, né? Então, empresas grandes que demandam esse tipo de acesso, né? Além da nossa API. Então, tudo que a gente está falando aqui tem na API. Então, tem clientes que já estão 100% conectados, eles querem zero intervenção humana, beleza, ótimo, perfeito. E tem os clientes que ainda gostam de interação no Slack, tem clientes que gostam da interação manual, 1 a 1. Então, acho que assim, a gente conseguiu abarcar diversas categorias, mas sempre mirando o cliente enterprise, né? Então, acho que esse é o objetivo. O objetivo é ter a sofisticação necessária para atender um cliente enterprise que está acostumado com private, que está acostumado com uma interação, com uma segurança mais arrojada, com os reports com bastante detalhe, nível de filtros e etc. Então, acho que essa parte vai ser, cara, um alívio, assim, para todos os nossos clientes e, sem dúvida, a nossa expectativa é que a gente tenha vários novos entrantes aí, inclusive do segmento tradicional que nunca operou no mercado de stablecoin. É engraçado você falar de sofisticação, porque no último podcast que eu gravei com a Bruna da 21 Shares, inclusive tá aqui no nosso canal também para quem quiser assistir, a gente falou justamente isso, sobre como o mercado cripto ele tá ficando cada vez mais sofisticado e até para atender essas demandas de clientes, né, enterprise que você classificou e tudo mais. Então, juntando isso com o fato de que você falou muito sobre infraestrutura, né, para o mercado cripto, todas essas demandas ali do cliente B2B, que a gente tem observado que é um foco bem grande da Bitso nos últimos anos, né? Tem o Bitso Business, que é o braço B2B ali da empresa. Então, me fala um pouco mais sobre
como que funcionou essa decisão ali de focar, né, no mercado B2B, né? Vai trazer a infraestrutura que vai trazer ali a noção de cripto mais ampla? Qual que é a tese por trás disso, né? Por que estar com clientes B2B e juntar ali essa infraestrutura é tão importante? Eu acho que depende da empresa, né? Eu acho que no caso da Bitso, a gente focou tanto em ter uma infraestrutura escalável que a gente percebeu que a gente tinha muito para agradar e para preencher um vácuo que tinha no ecossistema, né? Então, assim, especialmente, né, tudo que a gente estava falando com relação à confiança, com relação a, provar que é realmente mais eficiente, provar que é efetivamente mais barato, não ter dor de cabeça, né? Então, assim, no mundo teórico, o mercado inteiro faz isso. Na prática, não é bem assim, né? Então, eu acho que toda essa mágica na experiência do usuário, por trás, é um monstro, né? Então, eu acho que é um monstro não só do ponto de vista, né, de infraestrutura, de cibersegurança, de parcerias. Então, né, igual a gente sabe como funciona no mercado financeiro tradicional, um fluxo tem inúmeros stakeholders. No mercado cripto, existem diversas integrações, seja on-chain, seja off-chain, seja com parceiros locais, seja com parceiros internacionais, seja com integrações de API. Então, assim, tudo isso demanda acho que um foco bem específico, né? Então, a gente vê que não só a Bitso, mas outros players também têm focado especialmente nisso, né? Então, acho que é um segmento muito, muito que demanda um cuidado extremo, né? Porque a gente está falando aqui de montos relevantes e de um interesse, né, do mercado, né, dos nossos clientes, de efetivamente conseguirem concluir né, um pagamento, uma remessa em tempo recorde e nada disso pode quebrar, né? Então, eu acho que, dado que a gente foi muito bem sucedido na construção dessa infraestrutura e existe essa demanda reprimida, né? Eu acho que foi um pouco por aí. E também acho que essa visão, né, da gente sair um pouco da onda, né, de precificação e volatilidade do Bitcoin, né? Então, cara, como que a Bitso consegue buscar ter o máximo de estabilidade para os nossos investidores, mesmo para os nossos próprios reportes perante as autoridades, né? Então, assim, é muito difícil, acho que por isso também muitas das empresas, inclusive de capital aberto, têm focado bastante no setor B2B justamente para buscar essa estabilidade, né? Então, e essa estabilidade também se traz através do stablecoin, né? Então, através do mercado de pagamentos, a gente consegue ter uma previsibilidade muito maior com relação à demanda dos nossos clientes e ser um pouco mais dono do nosso futuro, né? Então, a parte de retail é uma parte que é extremamente relevante para a gente, né? Então, no México, a gente continua tendo, enfim, um controle esmagador do market share na parte de retail. Retail é um grande foco, especialmente no México. Inclusive, a gente vai lançar uma campanha de marketing. Eu vi a propaganda hoje, eu não posso falar mais nada, porque senão eu sou demitida. Mas vai ser o máximo. Então é isso. Eu acho que muitos produtos novos de retail que eventualmente vão vir para o Brasil. Então, não é que a gente não abandonou nossos clientes de retail. Pelo contrário, eu valorizo muito. Temos vários clientes VIP que a gente, inclusive, tem contato muito próximo aqui no Brasil. E a ideia é continuar, enfim, servindo os nossos clientes no Brasil e trazendo novos produtos também para a base de retail. Mas, obviamente, não dá para fazer tudo. Então, a gente está nesse momento focando nesse desenvolvimento de produtos, na aquisição de clientes enterprise.
Certo. E aí a gente está chegando no final da nossa conversa, mas a gente tem o Momento Mint, que é a pergunta da patrocinadora. A Mint é a plataforma cripto do BTG. E eu não posso deixar de perguntar, depois da gente ter falado tanto, né, desse mercado B2B e tudo mais, como que você tem enxergado a entrada dos bancos em cripto e como que a Bitso está se posicionando diante disso no mercado B2B? Bom, é aquele momento, né? Tipo, abraça seu inimigo, né? Não, brincadeira. Eu acho que é um movimento natural, né? E quem já assistiu outros podcasts meus, talvez até tenha falado sobre isso com você no nosso último podcast. É uma posição da Bitso, é uma posição minha pessoal, de entender que é um movimento natural do mercado e que cripto né, está se tornando uma commodity. Então, assim como qualquer outro produto financeiro, cripto é mais um produto financeiro. E banco oferece produtos financeiros de todos os tipos, né? Então, o banco é a licença mais robusta que a gente tem no ecossistema financeiro brasileiro, onde tem a maior possibilidade de oferta de produtos financeiros. Cripto não tem mais como negar a importância e a adesão e a demanda, né? Hoje em dia, assim, estudos falam números diferentes, mas assim, mais ou menos de 20 a 25% dos brasileiros têm acesso a cripto, já compraram, já tiveram alguma coisa nas suas vidas. Então, assim, too big to fail. E, enfim, realmente é uma realidade do Brasil. Então, o banco vai incorporar. Então, cara, acho que pra gente, mais vale a gente, né, vender toda essa bagagem adquirida para os bancos. Então, assim, né, o BTG tem a capacidade, seja financeira, operacional, um interesse por conta do próprio... Da própria natureza do BTG, de criar a sua própria exchange, mas muitos outros bancos, né? A gente tem centenas de bancos no Brasil, não vão ter esse mesmo interesse, pelo menos não a princípio, né? Então, a princípio, cara, como é que eu faço para ter acesso a cripto? Como é que eu faço para não deixar o meu cliente desassistido? Cara, a Bitso está aqui para isso. Então, a gente está aqui justamente para trazer essa infraestrutura, trazer toda a parte de custódia, toda a parte da tecnologia, toda a parte de usabilidade do cliente, minimizando muito esse custo operacional e efetivamente, de criação de time, da máquina por trás de um novo produto completamente diferente, colocando todos esses players dentro do jogo, né? Então, acho que essa é a maneira que a gente vê de efetivamente unir forças com o mercado financeiro tradicional. Então, acho que é isso que a gente vem fazendo em diferentes frentes, e essa é mais uma frente que eu acredito que tem muita sinergia, né? Então, o banco mantém toda a carteira, ele já fez todo esse processo de aquisição, ele tem o cliente ali fiel, que ele gosta de investir com ele, gosta de pagar as contas com ele, vai tomar café com o gerente. E aí, ele tem mais um produto de cripto. Então, não necessariamente ele precisa abrir uma conta na Bitso para eu conseguir atingir esse cliente, né? Então, essa é uma maneira, e a gente vê isso, então, com muito bons olhos, né? Que bom que temos excelentes clientes enterprise, que são os bancos que, eventualmente, podem vir a ser nossos clientes e poder oferecer cripto para os seus clientes através da nossa plataforma. Muito bom, muito obrigada, Babi. Acho que foi uma conversa muito interessante. Eu espero que quem esteja ouvindo também tenha gostado. Não sei se tem alguma coisa que eu deixei de perguntar que você também queria trazer. Acho que não. Acho que a gente falou bastante, né? Cobriu um pouco de tudo, falamos bastante. Deu tempo de correr aí no parque, deu tempo de lavar roupa, né? Quem sabe, que o povo faz quando tá escutando... Academia, né? Não sei. Já fizeram de tudo. E eu acho que, assim, tem muita coisa para acontecer esse ano, né? Então, a gente tem várias hipóteses aqui. Vai ser super legal trocar mais uma ideia. Eu, com certeza, vou esperar você no Stablecoin Conference em junho. Sim, a gente já vai ter muito mais
noção de como vai se tornar esse ambiente cripto, né, após né, a efetividade da normativa de VASP, né, entra em vigor agora dia 2 de fevereiro, então a gente vai entender que player que vai sair do Brasil, que player que vai entrar, como é que vai ser, né, essa supervisão do Banco Central, como que vai ser a operação das empresas focadas em cripto, né, nas prestadoras de serviços de ativos virtuais, e também das outras entidades reguladas que também vão passar a oferecer cripto no Brasil. Então, acho que vai ser aí um ambiente, assim, muito mais aberto, mas também de muito mais controle, empresas, né, com capital mais sólido e com regras melhores definidas, né? Então, vamos entender aí como que vão ser as pecinhas do xadrez e o que isso vai impactar, que eu entendo que positivamente, né, o consumidor final. Então, acho que o Brasil vai continuar nessa posição de vanguarda na indústria e tô animada aí para ver o que mais vai rolar ao longo do ano. Eu também tô animada, né? Resumo aí para quem tá ouvindo, não percam o desenrolar dos próximos capítulos, né? E a gente vai estar aqui também, né, pronto para trazer tudo isso para vocês. Sem dúvida. Mas, infelizmente, é isso, né? A gente vai ficando por aqui. Eu não posso deixar de pedir para quem está ouvindo acompanhar as nossas matérias no site da Exame, curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e também seguir a gente nas redes sociais. E se alguém quiser procurar a Bitso, procurar você, Babi, como é que faz? Bom, temos nosso LinkedIn global, que é inglês e espanhol, então é Bitso. O LinkedIn em português, que é Bitso Brasil. O LinkedIn da Bitso Business, que a gente tem várias notícias de Bitso Business. Inclusive, tem uma newsletter que eu tenho recebido muitos elogios. Então, se inscreva na newsletter, é mensal. E podem me achar no LinkedIn, Bárbara Spear. E é isso. É isso. Obrigada. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigada.